Seja muito bem-vindo ao Coluna Sem Neura, o seu podcast com informação de qualidade, numa linguagem que você consiga entender. Porque, como eu sempre falo, a base do tratamento começa com você entendendo sobre a sua doença. Eu sou Daniel Calegari Pereira e estou com o prazer de estar conversando hoje com o Zé Alexandre, porque a gente, atendendo aos pedidos dos nossos seguidores, trouxemos um tema que está em voga, que é a medicina regenerativa nas doenças da coluna vertebral. Mas antes de mais nada, eu gostaria primeiro de agradecer a presença do Zé Alexandre, que é uma pessoa que eu aprendi a admirar nesse tempo que a gente já vem se conhecendo e trabalhando junto. Mas antes de eu tecer os meus elogios aqui, eu gostaria, Zé, que você falasse para a gente primeiro da sua trajetória, quem você é, exatamente para dar lastro das informações que a gente vai falar aqui, que a gente está carente exatamente de lastro das informações que são colocadas nas redes digitais. Primeiramente, obrigado pela sua disponibilidade. Ok, Daniel, muito obrigado por ter me convidado aqui para esse programa, para esse podcast. É sempre bom a gente trocar, né? Trocar experiência, trocar informação, e principalmente de qualidade, né? Eu me formei na UFES, né, em medicina, fui para Curitiba, fiz ortopedia lá em Curitiba, no Hospital Pequeno Príncipe, no Hospital 15. E depois eu fui para São Paulo, me especializei em coluna, na Santa Casa de São Paulo. E depois eu vim para Vitória, fiz algumas pós-graduações, fora também, na França, em outros lugares. E comecei a trabalhar inicialmente no Metropolitano, né? Eu vim para Vitória em 98, então já tem um bom tempinho aí de estrada, né? E aí eu vim para cá e aí logo entrei no Vitória Parte quando ele foi fundado, né? Nós montamos um grupo de cirurgia de coluna lá, depois veio o período das residências, né? Residência de ortopedia, depois residência de R4 em coluna. E ao longo desse tempo a gente eu particularmente vamos dizer assim, eu me induzi muito o meu trabalho para o tratamento conservador da coluna. Uhum. Eu tive uma escola muito conservadora, né? Então a gente indicava a cirurgia realmente para aqueles casos que não tinha outra saída. O problema é que os recursos para tratamento conservador eram muito precários, né? Então a gente tinha que tirar água de pedra mesmo, né? Literalmente. Exatamente. Passei por várias etapas aí, né? Porque até mesmo a fisioterapia em Vitória ainda era uma coisa incipiente, né? Exatamente, os conceitos não tinham chegado. Exatamente. E isso veio chegando com o tempo e a gente foi se atualizando conforme as coisas iam acontecendo, né? Então, são muitos anos aí estudando, correndo atrás disso. Uhum. E o que a gente sempre sonhava naquele tempo lá atrás, né? 2000, 2005, 2010... a gente sonhava chegar no que nós conseguimos chegar hoje, né? Você ter um horizonte aberto em termos de regeneração tecidual, em termos de tratamento de dor, com vários recursos disponíveis. Embora a gente ainda tenha muita coisa para avançar, mas eu acredito que nós estamos num momento... às vezes eu tenho um colega que compara com a descoberta da penicilina, né? Uhum. É uma coisa interessante, porque assim, descobri uma penicilina, e aí, para que ela serve, de quantas em quantas horas que eu aplico, que germe que ela mata. Então, nós estamos nessa fase aí, né? Mas tem muita coisa interessante que veio agregando, e eu acho que ao longo desses anos, fazendo também, né, todos os cursos para habilitação em uso do ultrassom, nas infiltrações. Tô fazendo uma pós-graduação depois de tanto tempo, estou fazendo uma pós-graduação em doença osteometabólica, justamente para poder entender melhor essa coisa da célula, da biologia, dos nutracêuticos, das suplementações, para poder você entender a medicina regenerativa como um todo. Uma coisa que é legal nessa trajetória é que a gente tirou o foco específico da doença em si, para a gente entender sobre performance, biomecânica, qualidade de vida, funcionalidade. Perfeito. E assim, a medicina regenerativa, obviamente, como qualquer técnica nova
é ainda tentativa e erro para algumas coisas. É o que você falou, a gente não sabe ainda o potencial que ela tem. O que ela pode trazer ainda. O que ela pode trazer. Só que quando a gente pega a trajetória da doença da coluna, né, e aí o carro-chefe é a doença degenerativa, a gente precisa ver. E aí as nossas formações, apesar de terem épocas diferentes, elas são embasadas nos mesmos fundamentos, por isso que a gente conseguiu se entender muito bem nessa trajetória, é que a gente não pode fazer uma intervenção no paciente que seja mais agressiva do que a própria evolução natural da doença. Perfeito. E aí isso a gente começou a ver, né, com esse conceito minimamente invasivo, com esse conceito regenerativo, que lá atrás a gente era mais agressivo do que precisava. Sim. E aí você via que o que a gente achava, né, a medicina é aquela ciência das verdades que variam, né? Então, o que a gente ia percebendo. Então, assim, hoje, com a medicina regenerativa, eu vejo que esse nome, para os nossos seguidores, pode até confundir um pouco, né? Porque a ideia regenerativa transparece a fonte da juventude. Também não é isso, né? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. É um termo meio chamativo. Né? Chamativo, porque quando a gente pensa em regeneração, a gente pensa em eternamente jovem, e isso é uma coisa que é complicado. Um dos motivos de eu trazer o Zé aqui para conversar com a gente exatamente para mostrar o que eu tenho de realidade hoje, o que eu posso esperar, por quê? Qual é a preocupação maior que eu vejo? A medicina regenerativa hoje, pelo menos na nossa rotina, ela é complementar a uma filosofia. Ela não é o tratamento principal para tudo. Porque se eu começo a vender como tratamento principal para tudo, já é o começo do fim. Mas aí eu queria, para a gente começar essa discussão, que senão nós vamos conversar aqui bastante, explica um pouquinho para nós, Zé, assim, o que é a medicina regenerativa, quais são esses princípios básicos da medicina regenerativa, entendeu? Para a gente começar a criar uma mentalidade nos nossos seguidores. O que é isso daí? Foi muito importante você ter colocado que assim, a gente era agressivo no passado e, na verdade, a gente tinha consciência disso. A gente sabia que a gente estava agredindo, que um dia iria chegar alguma coisa que iria colocar os pingos nos is, né? Porque a gente fazia artrodese e era a solução que você tinha, e, enfim, eram tantas alternativas que eram escassas, né? O que acontece é que a população hoje ela está envelhecendo e a medicina chegou lá, ela conseguiu isso. Então, você pega um número de pessoas com 90, 100 anos hoje, que quando eu era garoto, né, a gente falava, não, tem uma pessoa de 100 anos lá, nossa, vamos lá ver, vamos lá conhecer, porque era uma raridade. E hoje as pessoas estão, aos 70 anos, estão sendo produtivas, eu tenho pacientes com 80 anos trabalhando, né, e como é que nós vamos fazer para essas pessoas chegarem lá bem? Esse é o foco da medicina regenerativa. Fazer com que esse envelhecimento seja um envelhecimento que traga uma qualidade de vida nessa idade que as pessoas estão atingindo agora. Porque põe stent e opera aneurisma, e, enfim, faz tanta coisa, né? E a pessoa cura câncer. Mas nós temos que chegar lá com um envelhecimento saudável. E um dos grandes gargalos disso daí é a doença degenerativa, em qualquer área que seja, né? Você pode olhar que a gente vê pacientes aí com 90 anos aí que estão chegando com 90 anos, o coração está batendo e tudo mais, mas às vezes a doença degenerativa, né? Eu tenho uma paciente que ela já fez ponte safena, enfim, fez vários tratamentos. E ela está bem, ela lê sem óculos e tudo, tem 94 anos, mas ela não anda por causa dos joelhos e ela não tem condição de operar. E agora? Então, é aí que nós precisamos chegar. Eu vejo que, assim, é o que você falou, muito foi preocupando, né, com a parte cardiológica, pulmonar. Agora, o sistema músculo-esquelético, ele foi deixado meio de lado muito tempo. Não se conseguia nada, né? Não se conseguia nada, exato, entendeu? E aí eu acho que casa muito com a ideia
dos hábitos de vida como um todo também, porque a gente começou a ver que Perfeito. a alimentação impacta, a atividade Isso. física muscular resistida impacta, a qualidade do sono impacta. Então, Aí é que tá. Quer dizer, você tinha perguntado sobre essas bases. É exatamente aí que está a base, né? A base está, bom, antes a gente pegava o paciente, bom, tem um problema aqui, vou fazer uma cirurgia, vou cortar, vou fazer um tratamento, vou passar um remédio, mas hoje a gente vê que não basta isso. Quer dizer, eu quero que os tecidos se regenerem, que eles se recuperem, que as células voltem a ser saudáveis. Bom, eu preciso saber como é que está a saúde desse indivíduo primeiro. Por isso que essa integração, né, com a medicina que vem crescendo, né, a endocrinologia, a nutrologia, é um grande apoio que nós temos para poder colocar a nossa base. Então, o paciente tem que estar com... você tem que saber qual é o nível de inflammaging dele, né? De inflamação do sistema como um todo, o controle da obesidade, se essa obesidade está mantendo essa inflamação, né? Se esse paciente tem capacidade imunológica para responder bem, porque eu não posso botar uma célula, vamos supor que eu vou fazer uma terapia com uma célula-tronco. Essa célula-tronco tem que encontrar um ambiente lá para ela sobreviver. Preparar o terreno, tem né? que ter um terreno preparado, isso aí precisa. Então, essa é a base, esse é o primeiro passo. É saber como está a saúde e a imunologia desse paciente. E aí você tem os métodos que você pode utilizar, tanto com o uso dessas suplementações, como métodos invasivos também, onde você vai agir mais diretamente na articulação, no músculo, no disco, no tendão, seja o que for, para você tentar regenerar. Na verdade, quando a gente for falar um pouquinho de célula-tronco, então aí a gente extrapola isso para outros tecidos ainda, né? Existe um campo grande aberto aí. A partir daí, você tem que identificar quais os tecidos que você quer trabalhar, se você quer um controle do processo inflamatório, se você quer um processo pró-inflamatório, porque a inflamação também faz parte do processo de cura e às vezes está faltando um pouquinho de inflamação, que é o princípio da proloterapia, provocar um pouquinho de inflamação para o sistema imunológico vir e sinalizar, né, para o sistema imunológico para ele vir trazer isso é uma coisa processo de reparação, né, para os nossos seguidores, exatamente isso. Assim, o processo inflamatório ele é um processo natural do organismo. Ele não necessariamente é ruim, muitas vezes ele é necessário. Agora, quando eu crio um ambiente fértil, eu consigo controlar isso daí. Isso aí, o processo inflamatório controlado. Exatamente. Então, assim, para quem está começando a montar esse raciocínio, basicamente, quando a gente lida com qualquer dessas doenças musculoesqueléticas, a gente vai lidar com 4 compartimentos. Osso e articulação, músculo, gordura e a estrutura neural, são os nervos, que normalmente é o que causa dor, né? Então, o sistema osteoarticular, ele tem tendões que estabilizam, ele tem um sistema de cartilagem e líquidos que fluidificam o movimento, ele tem vetores de movimento, ele tem torque, ele tem... Então, assim, essa base de movimento é importante exatamente esse equilíbrio. Então, acaba que a gente tem que entender um pouquinho do que o paciente quer fazer da vida, quais são as expectativas que ele quer do tratamento também, porque é onde, em cada pedaço desse, eu entro com um conceito regenerativo. E aí eu queria que você explicasse para a gente, Zé, que assim, existem várias formas de eu usar essa ferramenta regenerativa, né? Sim. Desde viscosuplementação articular, às vezes eu tenho alguns preparados, né, que eu consigo fazer isso, quando que eu consigo considerar um, quando eu consigo considerar outro, porque hoje a gente está sendo bombardeado por um monte de informação que a medicina regenerativa cura tudo e às vezes substitui uma cirurgia, por exemplo. E a gente sabe que não é assim, né? Então eu queria que você conversasse com a gente, explicando um pouquinho assim, dando até alguns exemplos de em tal situação eu consigo usar o conceito da medicina regenerativa aqui. Explica um pouquinho para nós. Então, vamos pegar pelos produtos que se pode usar. Hoje, por exemplo, se fala muito no negócio da reposição do colágeno. Então, você tem articulações com artrose, com degeneração. Então, vou tomar colágeno
e vou botar o colágeno lá, o ácido hialurônico, lá dentro da articulação, né? Pelo comprimido, a cápsula, o pozinho. Bom, como é que isso funciona? Muitas dessas substâncias, elas não chegam lá na célula, lá na articulação onde você quer. Muitas delas são sinalizadores apenas. Por exemplo, o colágeno não hidrolisado, que vem na cápsulazinha. Esse colágeno não hidrolisado, ele não vai entrar lá na corrente sanguínea, vai lá no fígado e vai lá na articulação. Ele vai chegar na placa de Peyer lá no intestino, vai ser um sinalizador para o sistema imunológico e isso vai provocar um efeito sobre o inflammaging, sobre o processo inflamatório sistêmico ali. Alguns vão produzir alguns carreadores ali no sangue, não vamos entrar em detalhe, né? E que vão sinalizar mais para as articulações. Então, eles vão agir de uma maneira indireta. O colágeno hidrolisado, ele já está todo dividido em peptídeo, está no pozinho, então é aquele do pozinho. Esse sim, esse passa o intestino, esse penetra, esse vai, os peptídeos vão para lá. Ácido hialurônico, também você consegue com a parte dele penetre, mas tem que ter uma certa tecnologia. O pessoal que usa anti-inflamatórios naturais, de substâncias naturais, né, como a cúrcuma, a pessoa vai tomar a cúrcuma não vai, ela vai embora no intestino, ela não vai entrar. Ela precisa de uma tecnologia para poder ela passar as velocidades intestinais e chegar no sangue. Então, tudo isso tem que ser bem entendido para que a gente não fique aí comprando o gato por lebre, né? E tomando as coisas de qualquer jeito. Eu vou tomar colágeno, vou tomar. Mas o que você precisa? Você precisa de um sinalizador inflamatório ou você precisa de uma regeneração? Então, tudo isso é importante. Porque, às vezes, tem uma doença inflamatória que está mantendo a inflamação na articulação, na doença reumatológica, por exemplo, está mantendo a articulação inflamada e a articulação inflamada degenera. Então, tá. As cartilagens, a gente pode usar, por exemplo, o ácido hialurônico. O ácido hialurônico para aquelas articulações, o que se tem de evidência hoje? Aquelas articulações que estão num grau moderado, leve a moderado de degeneração, mas que vão evoluir para artrose, você pode agir e prorrogar esse processo. Imagina você pega um indivíduo que está com um processo degenerativo inicial no joelho, mas ele tem 40 anos de idade, e você sabe que ele vai evoluir mal, aquele joelho ali, aquele quadril, você vai usar o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, dentro da articulação, ele provoca uma série de sinalizações para as células para nutrir aquela cartilagem. Mas se ele é usado, por exemplo, já tem estudos novos para partes moles, para tendão. Então, existem alguns ácidos hialurônicos com baixo peso molecular que você pode usar em articulações, em ênteses, em ligamentos, que eles vão fazer aquele processo de sinalização para o sistema imunológico vir e reparar a lesão. Então, eles também são usados no conceito da proloterapia. Você tem outras substâncias, e aí você vai começar a evoluir para substâncias, para procedimentos mais complexos. Por exemplo, o plasma rico em plaqueta. O plasma rico em plaqueta já se começou a usar há muitos anos, mas como não havia evidência científica, isso foi bloqueado, né? Até que esses estudos começassem a aparecer. Hoje a gente tem vários estudos para vários tipos de tecido, inclusive para coluna. Se usa hoje plasma rico em plaqueta para dor neuropática, para as lesões de nervo pós-operatórias, intraoperatórias, para injeção em disco. Algumas coisas assim, alguns detalhes de aplicação ainda estão em estudo, mas tem muita coisa que já mostra evidência de melhora. Sim, tem vários estudos já mostrando com nível de evidência alto. O que é o plasma rico em plaqueta? Você vai tirar o sangue do paciente, vai centrifugar, vai pegar o plasma e vai injetar no lugar, na articulação. Basicamente é isso. Só que quando isso nasceu, se começou a fazer em consultório, né? Tinha gente que comprava uma centrífuga, botava no consultório e fazia ali. Isso tem...
existe um risco muito grande de você contaminar aquela amostra ali, injetar uma bactéria dentro da articulação. certeza. Pior ainda, dentro do disco, que é avascular e não tem defesa nenhuma, o sistema imunológico não chega lá, e você provocar uma infecção é um negócio grave. Então, depois, assim, agora que se tem sistemas extremamente controlados, você consegue fazer isso de forma mais estéril. Além, evoluindo do plasma rico em plaqueta, porque o que é o problema? O plasma rico em plaquetas, na verdade, as plaquetas elas têm substâncias, fatores de crescimento, fatores pró-inflamatórios, que ajudam aquele tecido a se nutrir, as células a se refazerem, melhorar o ambiente celular. Lá na medula óssea, você tem uma potencialidade muito maior. Então, se você tirar as células da medula óssea e fizer esse processo, que é o que a gente chama de BMA, que é o aspirado de medula óssea, Bone Marrow Aspirate, então, aquilo ali você vai conseguir uma quantidade maior de estroma, de substâncias, porque de células tronco, e aí você injeta aquilo dentro da articulação e promove realmente um processo regenerativo que a gente fala que é secundário, ele é indireto, né? Ele funciona como um indutor. Você pode aplicar isso em lesão muscular, você pode aplicar isso em lesão de tendão, em tendinite crônica, lesão degenerativa de tendão, de ligamento, em articulações, em disco. Nós temos vários trabalhos com esse aspirado de medula, mostrando dor neuropática. Você faz infiltração via forame sacral, né, via caudal, peridural ali, e ele entra lá e promove todo esse ambiente. A célula mesenquimal ela tem tropismo por processo inflamatório. Então, você joga, ela vai lá. Ela vai lá e consegue recriar aquele ambiente celular. Quanto mais célula mesenquimal você usa, melhor. Né? Por isso, daí veio a ideia de fazer o concentrado do aspirado de medula óssea, que a gente chama de BNEC, né? Que é a sigla em inglês. Então, você pega, aspira a medula óssea, centrifuga aquilo 2 vezes e vai tirando só a célula. A célula com aquele plasma rico em nutrientes, em substâncias. Então, aí você vai jogar uma concentração de célula maior do que o aspirado de medula simples. O PRP não vai ter célula mesenquimal. Você pode tirar da gordura. Então, mas quando é que eu vou escolher da onde que eu vou tirar? O que que eu vou usar? Né? Bom, a gente precisa entender um pouquinho o que é a célula mesenquimal. Né? A célula mesenquimal é uma célula precursora que pode se transformar em outros tipos de célula. Ela vem lá do embrião. Então, você tem as totipotentes que a gente não tem mais, só existe no blastocisto, quer dizer, para quem não entende, as primeiras 2 semanas ali do embrião e depois ela desaparece. E aí você tem as pluripotentes, que pode se transformar em qualquer outro tecido, e as multipotentes, que podem se transformar em alguma linhagem específica. O que você vai encontrar ali, por exemplo, tecido na medula óssea, você vai encontrar as multipotentes. Elas são hematopoéticas, elas conseguem se transformar em tecidos que vêm do folheto. Sim. Do tecido hematopoético. Então, elas podem se transformar em músculo, em cartilagem, em osso. Elas podem... eu estou falando um termo, né, mais simples para a gente entender. Sim, exatamente. Mas, porque não é bem transformar, mas assim, realmente ela se diferencia. Né? A partir desse passo, aí essas coisas têm muita evidência, muito estudo, muita coisa que permite a gente já utilizar. A partir desse passo, você tem um outro mais profundo, um passo mais adiantado. Esse, a gente está, vamos dizer, cercando o frango, né? Nós estamos tentando entender ele melhor, isso. Porque assim, ele é um processo que é o da cultura de célula. Esse eu acho que pode trazer benefícios muito grandes para a medicina como um todo. Por quê? Eu vou encontrar onde tem célula pluripotente, a célula que pode se transformar em qualquer tecido, vou levar ela para o laboratório, fazer uma cultura dessas células
eu posso induzir essa célula no laboratório. Daqui 3, 4 meses, o laboratório te entrega uma ampola com as células. E aí você aplica. E aí eu tenho células com capacidade de se transformar no tecido onde você aplicou. Então, você quer aplicar no tecido neural, você quer aplicar no cérebro. Bom, eu vou induzir essas células para tecido neural. Aquela coisa, né, que se tinha, que a gente aprendeu na escola, que é a célula perene, que ela morreu, acabou, que ela não se transforma em nada. Já se descobriu que não é, isso caiu por terra. Então, você pode induzir isso em laboratório, injetar, ela vai chegar lá no tecido, ela vai encontrar o ambiente de célula nervosa e ela vai se diferenciar em célula nervosa. Então, imagina isso no AVC, quando as coisas evoluírem, né? Como é que isso pode ajudar um paciente que tem AVC, tirar, não é fazer ele voltar a ser um garoto de 18 anos, não. Sim. Mas ele sair de uma sequela grave para uma sequela mínima, menor, moderada. Uma coisa que é interessante, até para quem está ouvindo a gente, percebam que, assim, o conceito da medicina regenerativa é uma coisa que é muito grandiosa. E eu acho que essa grandeza de informação faz com que a gente tenha que ter bastante responsabilidade para poder usar. Eu acho que um dos motivos de eu ter trazido o Zé aqui para conversar sobre isso é exatamente porque muito a gente está vendo ainda para que serve, como é que serve, para que indica, né? Porque cada vez mais a alta tecnologia está sendo jogada na área da saúde exatamente para a gente melhorar a qualidade de vida, performance, envelhecimento saudável. Só que o mais importante é a gente entender que tem uma trajetória do especialista até indicar aquilo dali. Ele tem que ter critérios bem estabelecidos. Percebam que tudo isso eu preciso ter segurança para fazer o procedimento, porque alguns são procedimentos minimamente invasivos. Então, eu aumento o risco de infecção. Então, eu vou fazer com quem tem habilitação para fazer aquilo, treinamento para fazer aquilo. Os preparados, eles são preparados que exigem uma certa tecnologia. Então, você não vai fazer isso em qualquer lugar. Você não vai fazer isso com qualquer especialista. Então, assim, o conceito que a gente tem da minimamente invasiva, o uso do ultrassom, o conceito da cirurgia da coluna minimamente invasiva, faz com que a gente tenha aquele conhecimento pontual. Então, eu consigo saber hoje que é um tendão de um grupo muscular que está com problema, é uma bursa, é uma cartilagem articular. Só que eu preciso entender que essa indução, por exemplo, inflamatória que eu vou fazer aquilo dali, não vai tirar a responsabilidade, por exemplo, do paciente de fazer o treinamento muscular para fortalecer aquilo dali, de perder o peso para poder fazer aquilo dali. E o mais importante é que a gente tem que ter conceitos bem estabelecidos. Eu vou até tal lugar. E a gente está sofrendo muito com isso, com certeza você pega até isso mais do que eu, que são as pessoas que vendem milagre. Então, chega muito no meu consultório, tá? Pessoas que, olha, eu tenho uma doença cirúrgica, mas alguém falou comigo que se eu fizer um plasma rico em plaqueta, aquilo vai melhorar. Você sabe que aquilo é mentira. Não que a técnica seja ruim, mas ela não é para aquilo. Entendeu? Então, isso daí é uma coisa que, assim, se a gente conseguir, pelo menos, colocar essa pulga atrás da orelha para falar, olha só, muita gente está estudando isso. Existem trabalhos com nível de evidência fortíssimo para muita coisa, tá? E para outras ainda não. Para outras ainda não, entendeu? Mas isso a gente vem batalhando dia a dia. E assim, o que você percebe hoje, Zé, que mudou, por exemplo, no manejo das doenças do seu consultório, tá? Do que você fazia, por exemplo, há 5, 10, 15 anos atrás, tá? Eu vejo, por exemplo... Vou pegar do meu consultório. Das cirurgias que eu fazia aberta com artrodese antigamente, hoje eu fui fazer um levantamento do que eu faria hoje com a tecnologia, por exemplo, minimamente invasiva. Acho que 80% das cirurgias eu não teria feito, se fosse hoje. Sim. Tá? Então, assim, o que mudou do seu conceito hoje da parte de medicina regenerativa até com as indicações cirúrgicas que você faz? Porque é um caminho sem volta.
Tá? O conceito da minimamente invasiva, o conceito da medicina regenerativa é sem voto que você começa a ver lógica, entendeu? O que você percebeu na sua vivência? Nos últimos 10 anos, a coisa é extremamente diferente do que era antes. Né? Nos últimos 10 anos, a gente evoluiu, acho que o que não se evoluiu no século XX. Uhum. A abordagem da dor, eu acho que esse é um ponto muito importante. Né? Ela mudou muito. Uhum. A abordagem da dor, os procedimentos minimamente invasivos, desde as infiltrações guiadas por raio-x, por ultrassom, as técnicas melhoraram muito. Os produtos que a gente usa melhoraram muito. Esse conceito de você preparar o paciente antes, imagina, você botava na mesa um paciente com osteoporose e que você podia reverter aquilo antes. Paciente que não tinha proteína, o cara não tinha albumina, né? E a gente não dava relevância para isso. Não entendia muito bem como é que funcionava esse processo e você não tinha ferramenta também para melhorar aquilo. Né? Vai comer ovo, porque eu não tinha... Não tinha, exato. O que existia, quer dizer, depois de alguns anos começou a aparecer glucosamina, que é sinalizador. Então, a gente não tinha o suporte que a gente tem hoje. Outra coisa que eu acho que, assim, além desses procedimentos terem avançado, eu acho que é uma coisa... Lembra que na artrodese, para a gente ia fazer uma artrodese, você tira lá no início, lá... Vamos dizer assim, quando eu fiz residência, né? A gente tirava enxerto do osso ilíaco e colocava na coluna. Aquilo virava um bloco de osso. O que a gente estava fazendo? Botando célula mesenquimal. A gente estava botando já era um BMA. Conceito, já isso. Né? A gente não entendia, mas a gente estava fazendo BMA. Hoje você consegue fazer isso sem precisar abrir o ilíaco. Você faz tudo minimamente invasivo. Você faz tudo percutâneo. Né? Você aspira, centrifuga, tira a célula, joga lá. Você tem um suporte muito melhor. E mesmo na cirurgia da hérnia de disco ou da estenose, você vai fazer uma descompressão do nervo, você arrumar o veículo correto, fazer um aspirado de medula óssea e jogar ali naquele lugar onde você descomprimiu, o paciente que está com dor neuropática, o paciente que tem... você sabe que aquela dor neuropática vai evoluir mal no pós-operatório, ou não vai evoluir muito bem, vai demorar a recuperar. O paciente que está com déficit motor. Se você conseguir jogar célula ali, você consegue fazer com que aquele nervo se recupere muito melhor, que você tenha um pós-operatório melhor, ele tem mais controle da dor neuropática. Esses pacientes que têm dor neuropática... que já foram operados, síndrome pós-laminectomia, o paciente que tem dor neuropática por outros motivos, que às vezes confunde, né? Eu acho que tudo isso daí, a medicina regenerativa ela consegue te auxiliar muito. Diminui o número de invasão e vamos dizer assim, a agressividade dos procedimentos. Isso é legal. Diminuiu bastante, diminuiu muito. É o mais importante. E tem uma coisa que eu acho que eu queria acrescentar aqui, que eu acho que é muito importante. A medicina regenerativa está ensinando a gente a ser multidisciplinar. Esquece essa coisa de que você vai saber tudo, que você vai entender tudo, que você vai tratar tudo. Isso não vai acontecer. Você vai precisar de alguém que corrija a glicose do paciente lá para você, do cara que vai fazer o aspirado para você, o cara que vai operar, descomprimir. Enfim, existe uma troca de conhecimento que precisa acontecer para que a gente consiga evoluir. Por quê? Porque tudo está começando agora. Não dá para você ser bom em tudo. Não dá para você fica entender defasado tudo. Já. Exato. Mas isso te força a trabalhar em grupo multidisciplinar. E quanto mais se consegue esse tipo de abertura, mais as coisas tendem a evoluir, o conhecimento tende a aumentar. Então, eu trabalho muitos anos assim, com vários especialistas diferentes. Trabalho com fisioterapeuta há muitos anos, com educador físico, com nutricionista, nutrólogo. Eu tenho contato com muita reumatologista, neurologista, eu tenho contato com muitas outras especialidades, porque tudo isso vai agregando para eu tomar as decisões certas. Que no final das contas é tudo
significa tomar a decisão certa. Com certeza, com certeza. Isso E dentro da nossa área é bem complicado, principalmente quando você opta por estar na vanguarda. Muitas vezes você vai chegar numa situação que você não vai ter aquela referência de falar, cara, o que eu vou fazer agora? Entendeu? E eu acho que assim, hoje eu costumo falar na doença da coluna nos pacientes no consultório, que a melhor cirurgia da coluna é não operar. Então, se eu parto desse princípio, eu sempre, óbvio, existem algumas situações não que tem a cirurgia jeito. é emergencial e ponto, tá? Graças a Deus que é a menor parte dos casos. Mas quando a gente lida com dor, eu acho que você comentou uma coisa importante, porque assim, a dor ela é uma experiência neurosensorial. Então, se você falar para mim que você está com dor aí agora, eu vou ter que acreditar em você. Obviamente que existem algumas formas de eu avaliar se você realmente está com dor. Existem alguns conceitos, a minha pressão arterial sobe, minha frequência cardíaca sobe, existem algumas adaptações do organismo quando eu estou com dor. Agora, eu acho que hoje a gente começou a encarar a dor como um problema. Tanto é que hoje existem os especialistas em dor. E a gente viu, né, na questão da doença da coluna que hoje, dos focos de dor, a doença da coluna está entre os principais causadores de dor crônica, vamos colocar assim. A gente começou a tirar aquele estigma que era a frescura da cabeça do paciente para aquilo dali realmente existir. E aí a gente também começou a entender que o nervo dói. Então eu posso ter feito uma cirurgia excepcional, uma descompressão excepcional da hérnia de disco. Mas a lesão do nervo, tá ele cicatrizou machucado. E ele vai disparar aquilo dali como causador da dor. E às vezes, aquela dor neuropática daquele nervo específico, se o paciente é mais nervoso que o normal, mais ansioso que o normal, dorme mal, não faz atividade física, é excluído da sociedade, aquilo dali piora, porque o calcanhar de Aquiles dele vai ser aquela região. Eu acho que o divisor de águas para a gente foi começar a encarar a dor Isso aí. como uma coisa real. Porque eu vejo, né, e a gente lida muito com isso, a sua percepção deve ser a mesma, tem paciente meu com dor crônica que o grau de limitação de vida dele é maior do que aquele paciente que falta um braço, por exemplo. Eu posso te falar assim que foi exatamente por onde eu comecei. A cirurgia da coluna tinha chegado num ponto para mim, outra 10 anos atrás, que eu estava meio desanimado com o que eu tinha de ferramenta na mão. E aí eu conheci esse mundo da dor, né? Inclusive com os especialistas de dor. E eu hoje trabalho já há vários anos com uma especialista de dor. Nós trabalhamos juntos. Fazemos os procedimentos juntos, doutora Carla Caspar. E isso abriu muito a minha visão. Peraí, tem um mundo aqui que tem várias possibilidades. Começa a fazer mais sentido. Começa a fazer mais sentido. É aquela coisa que eu falei, né? Que eu sempre tentei tratar conservadoramente, mas faltava recursos. Sim, faltava recursos. E aí, naquele momento, eu enxerguei os recursos. E aí as coisas foram evoluindo para isso. E aí eu enxerguei que, bom, eu preciso aprender medicina regenerativa, eu vou começar com a doença osteometabólica. E é o que eu estou fazendo. Então vamos aprender com essa visão. Nós estamos voltando para a célula, né? Nós saímos lá no... Dando o primeiro, segundo período de medicina, estamos voltando agora. E estamos voltando para a célula. Entender direito a biologia. Que é a biologia que vai nos trazer um futuro melhor para toda a humanidade, de uma maneira geral. Então, quando eu penso, por exemplo, na coluna, né, a doença degenerativa da coluna, o que eu quero? Eu quero regenerar o disco e as facetas articulares. Porque as articulações estão com artrose e é ali que vai gerar a dor. Então, não vai bastar mais eu tratar só a dor. Agora eu quero regenerar aquilo ali. Eu quero parar, pelo menos, aquele processo. Eu quero desacelerar esse processo de envelhecimento da articulação. E isso a gente já tem algumas ferramentas que a gente já tem estudado. Como eu já tinha falado, a questão da célula, né, é uma coisa importante. Então já se tem feito essas injeções de plasma rico em plaqueta, de aspirado de medula óssea, e agora se parte para essa questão da cultura da célula. Eu trabalho em conjunto com um laboratório de Campinas, que inclusive assim, é um dos expoentes no mundo.
E eles fazem a cultura de célula. Eles descobriram, por exemplo, que você tirar... onde é que tem célula mesenquimal pluripotente? Isso, eu ia te perguntar exatamente isso. De onde eu tiro isso? O pesquisador José Ricardo Muniz, ele descobriu que tinha célula no dente de leite das crianças. Porque antes se tirava de cordão umbilical do embrião, aí que gerava um problema ético e tal. E aí ele começou a tirar célula tronco do dente de leite das crianças, reproduzir em laboratório e fez um trabalho de doutorado fechando fenda palatina, lábio leporino, com célula tronco mesenquimal. Legal. E ele conseguiu fechar aquilo, conseguiu resolver. E ali depois evoluíram os estudos, não só aqui, mas no mundo todo, pesquisando essas coisas também. E se descobriu o quê? Que os ossos da face vêm da crista neural lá do embrião. Então, ali tem célula pluripotente. Então, o que ele faz? Uma trefinazinha de 2 milímetros, tira do céu da boca, do palato duro, tira o periósteo, leva para o laboratório, daqui 3, 4 meses tem célula. Genial. 5 milhões de células, 10 milhões de células. Então, aí ele pega essa célula e cria o preserva. Né? Isso fica lá no nitrogênio líquido, fica lá preservado. Se você futuramente... Você tem seu estoque ali. Tem lá, se você precisar usar... Pode usar aí, você pode usar no seu filho, no seu pai, na sua mãe, pode ser e como halogênico ela é um sinalizador, como você falou, eu posso ter um estoque ali, em teoria, qualquer problema que eu tiver, eu posso recorrer àquilo dali. Para reproduzir a célula ali que você precisa. Quando as coisas evoluírem aí daqui a uns anos, né? Um diabético pode pegar aquela célula e refazer o pâncreas. Né? Então, vamos ter que chegar lá. O que aconteceu com a célula tronco no mundo inteiro, né? Essa coisa da cultura de célula, aconteceu que não tinha legislação que permitisse fazer isso. Tinha muito estudo in vitro, muito estudo em animal, mas não era possível produzir isso em série, né? Fazer um produto com isso. E aí a Anvisa agora em dezembro fez o último marco regulatório. Então, já é possível produzir essas células no Brasil. O Brasil é um dos primeiros países que conseguiu o marco regulatório, né? O Brasil, Estados Unidos, legal, Alemanha, alguns países conseguiram já. E aí, aquele laboratório, preenchendo todos os protocolos, os critérios, né? Legais, as exigências sanitárias e tudo, ele vai reproduzir essas células, vai criopreservar e vai te entregar uma ampola. Para você fazer o uso naquele momento. Já com o veículo que você precisa. Então, o médico vai dizer, olha, eu vou injetar isso aqui na medula. Eu vou injetar isso aqui. Imagina uma coisa dessa para um paraplégico. Né? É genial. Eu vou injetar isso aqui num nervo com dor neuropática. Tá, então qual é o melhor veículo? Vamos colocar hidrogel, vou colocar aqui dentro, você vai tirar um PRP e você vai misturar e você vai injetar. Então, é isso que a gente tem que chegar. Como é que eu faço para injetar agora? Então, a produção da célula-tronco e entrega do produto numa ampola, a Anvisa já liberou. Ótimo. O que nós não temos como marco regulatório ainda? Nós não temos autorização para fazer. Porque aí a aplicação disso no ser humano ainda é experimental. Precisam ser centros de estudo regulamentados. Isso, de centros de pesquisa. Isso. Já existem vários trabalhos andando no Brasil e fora do Brasil. E a gente vai acompanhando as publicações. Mas tem muita coisa adiantada. Então, isso é uma coisa importante, tá? Porque, assim, eu trouxe o Zé exatamente porque me agradou muito quando ele começou a conversar sobre isso comigo. Me encantou exatamente porque casa muito com o raciocínio que a gente tem da cirurgia minimamente invasiva, do tratamento da dor neuropática, focando na doença da coluna. Só que existem critérios, então não dá para fazer isso em qualquer lugar, não dá para fazer isso em qualquer consultório, não dá para fazer de qualquer jeito. Percebam que existem etapas a serem respeitadas para eu não queimar uma técnica que tem um potencial absurdo. Enorme. Entendeu? Então, assim, hoje,
o que a gente vem discutindo, e o Zé está engajado em alguns trabalhos científicos relacionados sobre isso, é exatamente o que eu consigo fazer, por exemplo, para retardar uma doença do disco lombar, o que eu consigo fazer para retardar ou para melhorar um pós-operatório de uma cirurgia endoscópica, né? Porque hoje, na cirurgia endoscópica, eu consigo fazer uma descompressão de alguma estrutura neural. Ponto. Eu não consigo mudar o processo de cicatrização daquilo Isso dali. aí. Agora, se eu conseguir mudar o processo de cicatrização, Nossa, eu consigo outro resultado. ter outro resultado. Então, assim, se eu não respeitar, e o problema é que hoje em dia a gente quer tudo resultado rápido. E o método científico, ele é demorado. É demorado. Entendeu? Porque eu preciso ter 100% de certeza para eu aplicar aquilo no ser humano, para eu validar aquilo no ser humano. Então, uma coisa que eu gostaria desse nosso papo é exatamente as pessoas entenderem que tem um potencial absurdo, porém, não é uma coisa que você já pode vender em qualquer lugar, a qualquer preço, prometendo mundos e fundos. Não é assim, entendeu? Porque se a gente queima a técnica no começo, a gente não vai chegar nos benefícios dela lá. Isso aí. E a gente vê hoje em dia, com as redes sociais, às vezes pessoas não habilitadas, né, que falam bem, que usam de artifícios digitais para fazer um vídeo legal, que impulsionam aquilo dali, e às vezes a pessoa está fazendo uma coisa que você não sabe para que serve. Você só fica com risco daquilo dali. Eu costumo dizer que muitas vezes o comercial atropela a ciência. Exatamente. Né? Eu vi muitas, ao longo desses anos de carreira, 30 anos aí de carreira, eu vi muitas técnicas boas serem jogadas no lixo porque as coisas se atropelaram, queimaram o método, e aí ninguém mais queria usar, ninguém queria mais. E ela serviria para algumas coisas, para outras não. Mas aí você descobre uma técnica, uma coisa, principalmente se do lado comercial ela evolui, aí quer usar para tudo. Eu descobri a pólvora, né? Serve para tudo. Não existe coisa que serve para tudo. E eu vejo que hoje em dia, é o que você falou, você voltou a estudar depois de muito tempo, eu também estou sempre estudando depois de muito tempo. Dá trabalho. Entendeu? Dá trabalho você se manter atualizado. Toma tempo. Entendeu? E eu vejo que, assim, sair da ignorância também é ruim, porque você começa a ver o quão conhecimento você precisa adquirir. Sair da zona de conforto dá trabalho. E nem todo mundo está disposto a isso. Né? E eu vejo hoje que o que me incentivou exatamente ter esse bate-papo é que essas conversas que às vezes a gente tem no centro cirúrgico preparando para fazer a cirurgia, as pessoas precisam saber disso. Porque se você pelo menos tiver aquela dúvida, aquela pulga atrás da orelha, fala, cara, será que isso é tudo isso mesmo que está falando? Entendeu? Porque dentro da nossa área não vai ter uma certeza absoluta. Nem mesmo as indicações cirúrgicas. Às vezes eu tenho uma doença que eu trataria de um jeito, com bons resultados, você trataria de outro jeito com bons resultados e faz sentido para cada um. A medicina é assim. A medicina é isso, entendeu? Agora, prezando na qualidade do paciente. A gente não pode fazer nada que aumente o risco. Tá? E assim, a medicina regenerativa hoje é uma coisa que a gente tem que respeitar muito, porque ela tem um potencial, mas a gente não pode banalizar. Tá? Gente, olha só. Esse papo é um papo que a gente pode conversar aqui vai longe. Muito, vai longe, tá? Primeiramente, eu queria, Zé, agradecer a sua presença. Saiba que esse é o primeiro de vários outros encontros que a gente vai ter, porque é um papo que, cara, da mesma forma que me encanta, eu vejo que te encanta, porque a gente está descobrindo a ciência, a gente está vendo isso acontecer, tá? Para vocês acompanharem, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, tanto no Instagram como no YouTube. Curta, compartilhe, comente, caso você tenha algumas dúvidas. Nossa equipe vai deixar os dados do Zé exatamente para a gente poder interagir. E antes da gente acabar, Zé, eu queria que você deixasse para os nossos seguidores uma ideia, né, sobre a medicina regenerativa e o que isso daí, né, quais as expectativas que eu posso ter disso daí, tá? Para a gente poder finalizar esse nosso primeiro encontro. Muito bem.
Daniel, eu penso que a gente está num momento da história da medicina onde a gente precisa ser disruptivo, porque a gente aprendeu a ter segurança na medicina baseada em evidência, que foi um grande salto que a gente deu, né, quando ela veio definitivamente. Mas essas evidências, elas precisam sair sempre de alguém que é disruptivo, que vai conseguir olhar fora da caixinha e vai pensar em alguma coisa diferente. Só que é preciso fazer trazer esse novo, buscar esse novo com ética, com ciência, e não querer achar que você é o descobridor dos 7 mares sozinho, né? Então, as coisas têm que ser feitas com ética, com ciência, mas é preciso entender que o mundo, o tempo que nós estamos vivendo, está pedindo para a gente sair da caixinha. Essa era da informação, ela está nos proporcionando isso e nós precisamos aproveitar. Então, não tenha medo do novo. Quem tem medo do novo fica parado. Zé, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo e obrigado por fazer parte da equipe do Coluna Sem Neuro a partir de agora. Tá joia. Gente, obrigado por despender o tempo com a gente aqui e até o nosso próximo encontro.